Fala pessoal, muito bem-vindos! Esse é o Verbo e no canal de hoje eu quero te perguntar: o que de verdade fez Eva pecar e comer do fruto proibido? Será que eu também corro o risco de desagradar a Deus da mesma forma? E a pergunta que vai alugar um espaço na tua cabeça: por que raios Deus tinha que colocar aquela árvore no meio do paraíso? Venha comigo e permita que não eu, mas que o Espírito Santo te conduza a essa e todas as outras respostas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e eu quero te pedir desde já que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas. Logo em Gênesis 2,16, a palavra de Deus diz o seguinte: E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Primeiramente, precisamos entender o que é morte. Morte física é a separação do nosso corpo com o nosso espírito. Da mesma forma, morte espiritual é a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus. E essa é a representação perfeita do que é o inferno, a separação eterna do nosso espírito com o Espírito de Deus. E com certeza não haveria coisa pior para acontecer conosco do que isso. E aí você deve estar se perguntando, mas será que Deus mentiu? Porque pelo que eu lembre, após Adão e Eva terem comido do fruto, eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas não morreram imediatamente. Continuaram vivendo as suas vidas, tiveram filhos e descendentes, certo? Errado. É impossível que Deus minta. Naquele momento em que comeram o fruto, houve a morte espiritual deles. A morte física aconteceu muitos anos depois, mas a morte espiritual aconteceu imediatamente. Veja vocês que antes eles tinham comunhão perfeita com Deus. Eles tinham acesso direto ao Pai em santidade, no Jardim do Éden. E isso foi quebrado no momento em que pecaram. Prova disso é que Deus, no virar do dia, como sempre fazia, foi procurar o homem e não mais o encontrou. Prova de que ele não estava mais em Deus e que Deus não estava mais nele. Agora havia um muro chamado pecado que separava o homem da santidade de Deus. Quanto à morte física, aconteceu sim muitos anos depois, o que também já foi um desvio do plano perfeito de Deus no início. Sim, porque talvez você não saiba, mas Deus não nos planejou para morrermos. Deus não nos planejou para termos doenças, para envelhecer ou nada disso. E isso aconteceu somente por causa do pecado. E a segunda pergunta é, mas por que Deus tinha que colocar aquela árvore como uma tentação no meio do jardim? A resposta é: Deus não tenta ninguém. Em Tiago 1,13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, aquela árvore proibida no meio do jardim só se tornaria uma tentação se no coração do homem ou da mulher houvesse a cobiça. E sim, esse é o tema-chave desse episódio. O que gera cobiça no nosso coração? E a resposta é descontentamento. Sim, foi isso que fez com que Eva, mesmo tendo tudo, mesmo morando no paraíso, sem morte, dor, doença ou qualquer coisa ruim, tendo acesso direto ao Pai, passasse a cobiçar a única coisa que ela não tinha. Vejam vocês que a cobiça é arma de Satanás justamente para entrar numa brecha que deixamos quando não estamos contentes com tudo que Deus nos dá. É por isso que precisamos ter um coração como o de Davi, que no Salmo 23 diz: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. A representação perfeita de que devemos nos contentar com tudo que Deus nos dá e não deixar espaço algum para a pergunta: será que eu deveria ter mais? Ao contrário, devemos ter a certeza no nosso coração de que se não temos alguma coisa ainda é porque Deus considera que não precisamos. Quando você preenche 100% do seu coração com esse contentamento em Deus, quando você não deixa nenhuma fagulha de dúvida entrar no seu coração e talvez perguntando: será que eu deveria merecer mais? Será que Deus não deveria me dar tal coisa? Ou será que Ele está demorando? Quando você não coloca em xeque a bondade de Deus, não há espaço algum para que Satanás coloque cobiça no seu coração. E sem cobiça, você jamais vai pecar como Eva pecou. E aí, como eu sei que você é bem inteligente, você ainda deve estar se questionando, mas
Talvez a gente nem tivesse essa conversa se Deus não tivesse colocado aquela bendita árvore no meio do paraíso, certo? Não era mais fácil ele fazer isso? E aí eu te respondo, você gostaria de ser amado por alguém que não tem outra escolha? Pois é, Deus também não.